Nós estamos na campanha Mais Um para Cristo. Campanha Mais Um para Cristo, a campanha de evangelização, onde a igreja tem incentivado você a estar evangelizando sua família, a estar evangelizando seus vizinhos, estar evangelizando seu colega de trabalho, seu colega na faculdade. Precisamos evangelizar, precisamos falar da palavra de Deus. E por isso, às quartas-feiras, nós estamos estudando o tema geral que fala sobre marcas de uma igreja evangelizadora. É o nosso tema geral, que tem por objetivo mostrar a atuação evangelizadora da igreja no Novo Testamento. E hoje me coube estar dando aqui esse estudo, que tem como título da minha mensagem hoje, uma igreja evangelizadora contempla a manifestação do poder de Deus. Uma igreja evangelizadora, ela contempla a manifestação do poder de Deus, ela contempla os milagres, ela contempla as maravilhas que Deus faz. Queridos, nós temos então às quarta-feiras estudado no livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro ele foi escrito pelo evangelista Lucas. E ele escreveu algumas marcas de uma igreja evangelizadora. Ele nos escreve com frequência os acontecimentos que a igreja primitiva, a igreja que estava surgindo, a igreja que passava a existir, então ele nos escreve com frequência os acontecimentos que a igreja primitiva, ela estava vivenciando. Eu creio que entre tantos motivos pelos quais Lucas nos escreve com frequência, no livro de Atos, o que a igreja primitiva estava passando, estava vivenciando, eu creio que um desses motivos era trazer, ou levar as igrejas que ainda surgiriam, ou as igrejas que iam surgir a partir dali, eu creio que ele estava querendo levar encorajamento àquelas igrejas que passariam a surgir. Por isso ele escreve com frequência aquilo que a igreja primitiva estava vivenciando. Eu creio que um dos motivos foi levar inspiração às igrejas que surgiriam, a não desistirem, a não desanimarem, a serem perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos. E entre esses ensinamentos, entre os muitos ensinamentos dos apóstolos, eu creio que tinha um ensinamento que era primordial. E Lucas, então, nos traz também esse ensinamento. Quero difundir a palavra de Deus. O ensinamento que era levar, o evangelho, levar a mensagem de Cristo. Então, este também eu creio que era um dos objetivos, e creio que um objetivo fundamental, difundir o evangelho, difundir a palavra de Deus, ser uma igreja evangelizadora. E aí, querido, estudando para trazer parte desse estudo essa noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma foto, e aí eu pensei no pastor Eduardo na quarta-feira passada, e aí eu quero trazer uma foto, que daí a sugestão sugere bem.
uma igreja evangelizadora. Não sei se dá isso, talvez não esteja dando para os irmãos verem aqui. Essa foto está lá no site da nossa igreja. E essa foto me trouxe à memória, né? Parece-me que ali os irmãos estão saindo para um trabalho de evangelismo. Estão ali à frente do templo, do início da Igreja Batista do Centenário em Culubandê. Uma igreja que começou através da evangelização. Não foi isso? E os irmãos devem saber melhor que eu, tem lá os históricos. A irmã Ema, e se não me engano, se não me falha a memória, irmã Risete. Irmã Ema e irmã Risete, evangelizando crianças daqui da comunidade, né, da localidade. Alguns tempos depois, os pais dessas crianças estavam sendo ali evangelizados, estavam ouvindo a palavra, aceitando a Jesus Cristo. E hoje, estamos aqui nesse templo, que começou com 2 irmãs fazendo o trabalho de evangelização, de pregação da palavra, né? De levar a mensagem de Jesus Cristo, primeiramente às crianças, e através das crianças os seus pais foram, né, tendo interesse e também se rendendo, né, a Cristo Jesus, ok? Então nós vamos estar estudando. Uma igreja evangelizadora contempla a manifestação do poder de Deus. E aquela foto foi só para mostrar aos irmãos que uma igreja evangelizadora, ela contempla a manifestação do poder de Deus. Estarmos aqui hoje, estarmos com essa estrutura, é a manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Quantas pessoas não trabalharam aqui, quantas pessoas não desejaram, né? Quantas pessoas não oraram? Algumas puderam ver, estão vendo, outras talvez, né, não tenham tido essa oportunidade. Mas essa igreja, ela é manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Eu quero estar lendo com os irmãos no livro de Atos, capítulo 2. Os versículos, eu vou ler o versículo 42 e o versículo 43 apenas. Atos, capítulo 2, versículos 42 e 43. Os irmãos podem, a si mesmos, sentados, com toda reverência, estar acompanhando. Diz assim a palavra de Deus, na minha versão, Atos, capítulo 2, versículo 42 e 43. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém, queridos? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, e que nós, iluminados pelo Espírito Santo, nós possamos discernir o que o Senhor Jesus tem hoje a nos falar, a nos ensinar, e que possamos colocar em prática na nossa vida cotidiana. Amém, queridos? Então eu quero me ater ao versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Bem, queridos, como nós já sabemos, lendo alguns versículos anteriores do livro de Atos, nós podemos entender que após, então, a pregação do apóstolo Pedro, os judeus tomaram o conhecimento. Os judeus, então, eles despertaram, eles se deram conta do que estava acontecendo, né? O que
estava acontecendo? Eles pediram a Deus, né, que enviasse o Salvador. Eles pediram a Deus pela vinda do Salvador, pela vinda do Messias. Então o Messias é enviado. O Messias é enviado, porém, eles não o reconheceram. O Messias é enviado, e eles não reconhecendo o Messias, eles mesmos o condenam à morte. Eles mesmos o condenam à morte. A narrativa do capítulo 2 do livro de Atos, ela se dá na festa de Pentecostes. Como já foi falado, está sendo ensinado aqui ao longo dessas quartas-feiras. Se dá então na festa de Pentecostes, onde os discípulos, eles aguardavam em oração um acontecimento. Acontecimento este que Jesus já havia alertado. Porém, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam qual era o acontecimento. E aí então, eles estão ali em oração, e se dá a chegada do Espírito Santo através de coisas como que, né, parecidas com chamas flamejantes, que se espalharam como línguas de fogo. Semana passada, nosso pastor Eduardo, ele nos trouxe aí toda uma explicação a respeito dessa simbologia do Espírito Santo, através, né, dessas chamas flamejantes, como que língua de fogo ali, visível por todo aquele povo, né? Então, o pastor nos trouxe um estudo e uma bela explicação desse fato, nos trazendo entendimento. E friso aqui que os cultos, eles ficam gravados, está na página da igreja, né? Está no Face, no YouTube, os irmãos podem acessar, né, a hora que quiserem, para tirar suas dúvidas e aprenderem um pouco mais. Então, queridos, Pedro passa a pregar a palavra, né, diante daquele acontecimento, bem próximo ali àquele momento, Pedro, ele prega a palavra de Deus. Entendendo a pregação de Pedro, e consequentemente dos demais apóstolos, muitos que ali estavam passam a entender que deveriam então se comprometerem. Eles passam a entender que deveriam, né, aderirem, participarem, entregando-se à pregação do Evangelho, entregando-se, né, a falar da palavra de Jesus, a ajudar para que a palavra fosse propagada, fazendo então com que outras pessoas conhecessem a obra maravilhosa que Deus havia feito através de Jesus. Então eles entendem a partir da pregação de Pedro e aí se comprometem, né, passam a participar, entregando-se à pregação do Evangelho. É importante lembrar aqui aos irmãos que a igreja, ela estava em seu início. A igreja, nesse tempo, ela estava começando. E poucas pessoas conheciam de fato, né? Conheciam de fato o Evangelho. Porém, nos é informado que em cada alma havia temor. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Queridos irmãos, eles entenderam a grandiosidade da missão. Eles passaram a entender como era grande a missão de difundir o Evangelho. Eles entenderam que a missão era importante. A igreja, enquanto comunidade, a igreja, enquanto
comunidade que escuta e que prega a palavra, ela precisa, entre outras missões, ela precisa entender que a evangelização é uma missão fundamental, é uma missão de grande importância. E como os irmãos já sabem, evangelizar é levar a mensagem de Cristo, é difundir o evangelho a todos os povos, a toda criatura. Ou seja, a missão, ela é uma missão ecumênica. Deixa eu explicar para os irmãos. É uma missão a todas as pessoas. É uma missão a toda a terra habitada. Ou seja, onde tem pessoas, aonde tem gente, é preciso difundir a pregação do Evangelho. É preciso pregar a palavra do Senhor Jesus. Todo o mundo habitado, onde tem pessoas, sem exceção de cor, raça, credo, precisa ser pregado a palavra de Deus. A palavra de Deus se destina a toda a humanidade. Amém, queridos? Está aí a nossa missão. Atos, capítulo 1, versículo 8. O que nos diz? Nos diz que mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ou seja, em todos os lugares. Em todos os lugares. A palavra original, ela se traduz por até o último lugar da terra. Então, não existe lugar, É em todos os lugares que devemos pregar o Evangelho, levar a palavra do Senhor Jesus. Ainda hoje, a pregação do Evangelho, ainda hoje, a evangelização se destina a todos no mundo todo. A todas as pessoas em todo o mundo. Campanha de evangelização, mais um para Cristo. Na sua família, no seu trabalho, no colégio, na faculdade, na rua, na padaria, na fila do banco, no campo de futebol, na praia, em todos os lugares. Uma igreja evangelizadora, ela contempla a manifestação do poder de Deus, manifestação que se dá através das marcas, através dos sinais, através dos milagres, que são feitos, através das maravilhas, de Deus, realizado por Cristo Jesus, que operava nos apóstolos e nos discípulos, por intermédio do Espírito Santo. E hoje, esses poderes e maravilhas são operados através de nós, através da nossa fé. Podemos contemplar os milagres, podemos contemplar os sinais, as maravilhas, os prodígios, através da nossa fé, queridos. Nós vimos na semana passada algumas marcas da manifestação do poder de Deus em uma igreja evangelizadora. No meu início já falei que essa igreja é marca da manifestação do poder de Deus. Essa igreja aqui, podemos vê-la como manifestação, como milagre de Deus. Almas que aqui, já se entregaram ao Senhor Jesus. Pessoas que aqui estão servindo ao Senhor Jesus. Pessoas que talvez, para nós, não tivesse jeito, questões difíceis, mas o Senhor Jesus, através da manifestação do seu poder, fez um milagre, naquela alma, naquela pessoa, em mim
e em você. Então, nós vimos na semana passada algumas das marcas, e o pastor nos trouxe, né? A comunhão, nós vimos na quarta-feira passada, a santidade e também a perseverança. Hoje quero trazer mais algumas marcas. Quero contemplar com os irmãos mais algumas marcas da manifestação do poder de Deus em uma igreja evangelizadora. E a nossa igreja é uma igreja evangelizadora. E eu creio que eu, você, tantos outros, você que está em casa nos assistindo, você também pode contemplar a manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, enfim. Hoje eu quero contemplar algumas marcas e eu quero começar falando sobre o temor. Temor, respeito, reverência. Uma igreja que tem essa marca, as pessoas têm temor, as pessoas da comunidade têm reverência, as pessoas da comunidade, né, respeitam. Então, uma igreja que tem a marca da manifestação do poder de Deus, ela é uma igreja que tem temor, que tem respeito, que tem reverência das pessoas, da comunidade, da localidade, pela igreja, e a igreja precisa ter temor, respeito e reverência pelas pessoas da comunidade, por propagar, né, por falar do plano de salvação. Não pode ser de qualquer jeito, é preciso ser feito com temor, com reverência, com respeito. Temor no trato com as pessoas. Quando nós temos temor, como nós temos respeito pelas pessoas, as pessoas passam a ver Cristo em nós e também passam a ter respeito pela igreja. Então, uma das marcas de uma igreja evangelizadora é o temor, é o respeito pelos quais as pessoas têm pela igreja e que nós, como igreja, devemos ter pelas pessoas, pela comunidade. A outra marca que eu quero trazer essa noite é a submissão. Precisamos, como servos, como discípulos do Senhor Jesus, sermos submissos. A submissão é uma marca de uma igreja evangelizadora. Ela submete-se à vontade de Deus. E isso é visto pelas pessoas, isso é visto por aqueles que ainda não têm entendimento de Cristo. Lá no versículo 43, quando diz, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando diz em cada alma havia temor, entende-se que aqueles que ainda não tinham ali um conhecimento, um entendimento, um relacionamento com Cristo Jesus, temiam a palavra, temiam o que eles viam. Então, em cada alma havia temor. Diante daquela pregação de Pedro, diante da palavra, diante do que ele passava. Então, todos temiam, ainda que não tivessem ali uma caminhada com Cristo Jesus. E ser submisso, querido, é justamente isso, é se sujeitar à palavra de Deus, é se sujeitar às ordens, é obedecer os mandamentos, é cumprir os mandamentos, os preceitos que o próprio Deus nos deixa aqui através da sua palavra, né? A Bíblia. Uma outra marca da igreja evangelizadora é uma igreja comunitária e abastada. Ou seja, essa igreja não há falta de nada, não há falta de alimentos,
não há falta de bens materiais. Todos partilham o pão e compartilham todas as coisas. Eu vejo essa igreja aqui como uma igreja comunitária. Não é verdade? Temos aí buscado atender a comunidade, temos aí partilhado. Cada irmão, por menor ou por mais pouco que tenha, tem contribuído, tem ajudado. O pastor tem sempre falado aqui, né? A beneficência, tem podido ajudar a comunidade. Que bênção! E uma igreja comunitária, uma igreja abastada, onde nada lhe falta. Ainda mais os bens, né, espirituais, as bênçãos de Deus. Não falta, querido. Então, uma das marcas da igreja evangelizadora é ser uma igreja comunitária. É ser uma igreja comunitária. É partilhar o pão e compartilhar todas as coisas. Isso é importante numa igreja. A koinonia, ou a comunhão. Koinonia é uma palavra grega, e eu coloquei ali só para que a gente pudesse estar, né, aprendendo um pouquinho mais. Então, koinonia é o mesmo que comunhão, tá? Comunhão. A comunhão é uma marca dessa igreja. O pastor já falou aqui, na quarta-feira passada, mas eu friso, né, mais um pouco, que a igreja, a comunhão, ela precisa ser uma marca da igreja. Por isso, sob a orientação de Deus, eu trouxe de novo a comunhão, para frisar. União de todos. Todos devem estar unidos em um mesmo propósito. Há engajamento das pessoas, há engajamento dos irmãos na obra a ser realizada, o que está sendo realizada. Uma igreja que tem comunhão, não tem disputa, né? Não tem competição. Uma igreja que tem comunhão, lutam e trabalham, né, por uma única causa. É uma igreja que tem uma grande marca. A igreja, ela trabalha para um bem comum. Todos buscam trabalhar para o bem de todos, para o bem da comunidade, para o bem das pessoas que integram a igreja. Isso é comunhão. E isso é uma marca que a igreja deve ter. E uma outra marca que trago é que a igreja, ela precisa ser uma igreja intercessora. É a intercessão. A igreja precisa ter essa marca. A igreja, ela precisa ser uma igreja intercessora. A igreja, ela precisa orar. Precisa ser uma igreja na qual uma de suas marcas seja a oração, a intercessão pelos irmãos, pelas questões que, ora, se apresentam diante dela, na vida de um irmão, no ministério. Então, a igreja, ela precisa ser intercessora. Ela precisa orar, ela precisa buscar a direção do Senhor Jesus, pedindo sabedoria, pedindo orientação. Para quê? Para administrar tudo o que o Senhor lhes acrescentar. E quando eu digo pedir oração, buscar direção, sabedoria para administrar, para saber administrar tudo o que o Senhor lhes acrescentar, eu estou falando inclusive de pessoas. Porque se a gente evangeliza, se a gente fala da palavra do Senhor Jesus, pessoas irão se render a Cristo. Pessoas, através do seu testemunho, vai se interessar por Cristo. E você precisa administrar bem a sua vida, a sua caminhada na fé. Você precisa administrar bem as suas palavras, porque através de você, pessoas irão se render a Cristo Jesus. E você precisa administrar bem essa questão. Muitas vezes, você convida uma pessoa para vir à igreja, e ela vem primeiramente porque ela te considera.
Ela vem primeiramente porque você é amigo. Ela vem primeiramente porque ela tem uma amizade contigo. Na maioria das vezes é assim. Aí ouve a palavra, o Espírito Santo toca nessa pessoa, ela aceita Jesus Cristo, e aí você agora precisa caminhar com ela. Você precisa administrar, ajudá-la a entender mais de Cristo Jesus. Você precisa discipulá-la. Então você precisa interceder, você precisa orar, porque só através da oração é que Jesus vai estar te dando entendimento, sabedoria, né? Através da oração, da leitura, meditação e estudo da palavra. Então, temor, submissão, uma igreja comunitária, a comunhão e a intercessão são marcas de uma igreja evangelizadora. E eu vejo essas marcas aqui nessa igreja. Podemos melhorar? Podemos. Mas essa igreja já possui essas marcas. Nós precisamos administrar e continuar fazendo com que essas marcas sejam marcas da manifestação do poder de Deus aqui nessa igreja. Que a comunidade, que outras pessoas possam estar, então, vendo essas marcas em nós, em nossa igreja. Mas, queridos, os sinais e maravilhas, ou os milagres e prodígios, eles não podem ser vistos apenas como algo que ficou lá nos tempos bíblicos, né? Lá no tempo do surgimento da igreja. As marcas, né? Os prodígios, os milagres, não pode ser visto apenas como algo que ficou lá no passado, como algo que ficou lá no tempo da igreja primitiva, né? A cura de enfermidades, como se nós formos caminhar um pouquinho, Atos 9:34, nós vemos a cura de Enéas, a cura do homem da porta chamada Formosa, lá em Atos no capítulo 3, quando Pedro e João, né? Pedro e João entram na igreja, e ali tem um coxo, e pede a ele o quê? Dinheiro, né? Algum valor, e ele diz que ele não tinha, mas o que ele tinha, ele dava. E ali houve um milagre, aquele homem foi curado. A igreja viu aquele homem que já há muito tempo pedia esmolas ali na porta da igreja. Aquele homem, então, é curado. Marcas da manifestação do poder de Deus, milagre, sinais, prodígios. Né? Cegos enxergavam, os irmãos já leram aqui na Bíblia, né? Cegos enxergavam, mortos ressuscitavam, estéreis davam à luz. Isso acontecia não só nos tempos da igreja primitiva. Hoje, nós podemos também contemplar a manifestação do poder de Deus sobre nossas vidas. Os irmãos creem nisso? Hoje, nós também podemos contemplar a manifestação do poder de Deus, né, do Senhor, sobre nossas vidas. Como? Através da cura. A cura de uma enfermidade. É o livramento, que muitas vezes nós nem vemos, né? Mas é o livramento de um acidente. É o livramento de acontecimentos que talvez a gente nem perceba. Estamos vivendo aí no tempo de pandemia. A pandemia pela qual nós estamos passando, todos os dias, nós estamos aí transpondo os obstáculos. Estamos aqui agora. Isso é manifestação do poder de Deus. Isso é milagre. Pouco divulgado, né? Mas é divulgado e nós temos visto, pessoas têm sido recuperadas, não só, né, da enfermidade da Covid. Aqui mesmo, na nossa igreja, temos irmãos que foram curados. Mas nós temos ouvido também na reportagem aí, pessoas têm sido curadas, não só do Covid, mas de tantas outras doenças, de tantas outras enfermidades. Aqui na igreja, nós temos podido contemplar a manifestação do poder de Deus.
O nosso irmão mesmo, nosso irmão Luiz Alves, né? Os irmãos têm conhecimento, nós, a igreja está orando por ele. O médico disse, né, que não ia poder fazer cirurgia. Está aí o irmão, colocou até o áudio, colocou ali o encaminhamento, né, dos médicos. Eles falaram que não tinha mais jeito. Mas o irmão, se Deus quiser, vai estar podendo passar pela cirurgia. Alguns irmãos, né, diante aí da violência que nós estamos vivendo, aqui na igreja aconteceu com alguns irmãos, e se a Bia me permite, né, a Bia, o pai dela ali no sinal, foi assaltado ali, elementos à margem da lei. Nada aconteceu com a vida da Bia, nada aconteceu com a vida do nosso irmão. Ao longo de um ano, eu mesmo já fui assaltado 2 vezes. No início da pandemia e agora há pouco tempo. Graças a Deus. Elementos armados, vários elementos. Graças a Deus. Só tomaram meu bem material, não encostaram a mão em mim. Numa das vezes eu estava com a minha família, minha esposa e minhas 3 netas. Queridos, milagre de Deus, manifestação do poder de Deus. Isso precisa ser revelado, precisa ser falado na igreja. Então hoje nós podemos também contemplar a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Portas de emprego sendo abertas, vidas sendo salvas. É mesmo diante das dificuldades, ver a igreja do Senhor avançando, cuidando, né, de pessoas, cuidando da comunidade, suprindo as necessidades. Isso é manifestação do poder de Deus, querido. E hoje nós podemos também contemplar. Nós precisamos, queridos, ver essas marcas ou manifestações e recursos que nos são colocados pelo Espírito Santo de Deus como ferramentas da parte do Senhor para honrá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo. Além de vermos como grandes oportunidades de evangelizarmos, de anunciarmos a mensagem da cruz, de anunciarmos o Evangelho de Cristo. E não estou aqui querendo, mas me veio agora à memória. No dia que fui assaltado, agora, acho que foi finalzinho de março, abril? Finalzinho de abril, alguma coisa assim? Que graças a Deus, eu até esqueço, só lembro que graças a Deus, Deus me deixou vivo, né? E aí, fui assaltado minha moto e mais uma família também levaram o carro, né? Foi um arrastão que teve na rodovia. E aí, fomos para a delegacia, eles foram primeiro, eu primeiro passei em casa para avisar minha esposa. Aí depois eu estava na delegacia, encontrei ainda a moça e o moço lá fazendo a ocorrência. E ali, a gente falando, tal, poxa, mas ainda bem que não aconteceu nada com a gente. Aí eu, graças a Deus, não sei se a senhora é evangélico ou não, mas eu não estou aqui falando, né, de religião, mas estou falando de um ser transcendente que cuida de nós, que cuida da nossa vida. Poxa, Jesus, graças a Deus, né, senhora? Graças a Deus e tal. Querido, aproveitar as oportunidades. Há tempo e há fora de tempo. Não é verdade? Precisamos aproveitar as oportunidades para levarmos a mensagem da cruz. Os milagres, os sinais, as maravilhas, a manifestação do poder de Deus é possível, né, ser contemplado também por nós. É possível ser contemplada pela igreja do Senhor Jesus. Essas manifestações, é importante saber que elas abrem portas para a pregação do Evangelho. Amigo, aconteceu algo que você, aproveita para dali você falar de Jesus. Creia que foi Jesus que te deu aquela oportunidade ali, fez você vivenciar ou passar por aquele momento ali, para ministrar a palavra. Alguém precisa conhecer e entender que Deus está ali tomando conta dele também,
Foi o que eu tentei fazer. Aquela moça falou, foi Deus, senhora, foi Deus. Aí eu comecei, pô, eu sou evangélico e, poxa, aí começa ali um bate-papo, né? Começa ali uma conversa. São as oportunidades. Então, a manifestação do poder de Deus é possível nós contemplarmos. Elas abrem portas para a pregação do Evangelho. E aí, é aquilo que eu acabei de falar, né? Portanto, então preguemos a tempo e a fora de tempo. Estejamos nós aqui, né? Nessa coletividade, estejamos nós lá fora, na fila do pão, na fila do banco, na oficina. A pregação do Evangelho é importantíssima. Pregar a palavra deve ser uma tônica nossa todos os dias, devido à grande importância que a palavra tem. Amém, querido? Já terminando, os sinais e milagres, a manifestação sobrenatural do poder de Deus, ela segue. Ela alcança aqueles que creem. Você não precisa correr atrás de milagre. Se você crer, os milagres vão acontecer. Se você crer no Senhor Jesus, verdadeiramente, os milagres, eles vão acontecer na sua vida, na sua casa. Aproveitando que nós batistas, né, no mês de maio, nós enfatizamos o mês da família, os milagres vão acontecer, ou vai acontecer na sua família. É preciso crer, querido. Amém? Já terminando, eu quero fazer uma pergunta para você, meu amigo, fazer uma pergunta para você, minha amiga. Você quer ver a manifestação do poder de Deus na sua vida? Você quer ver a manifestação do poder de Deus na sua casa? Você quer ver a manifestação do poder de Deus na sua família? Se a sua pergunta é sim, e não sabe como fazê-lo, eu vou te dar aqui uma sugestão. Entregue-se verdadeiramente ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Tema-o de toda a sua alma. Creia verdadeiramente no que Ele pode fazer na sua vida, na sua casa. Creia. E você vai vivenciar. E você vai contemplar os milagres e as maravilhas. Você vai poder contemplar o poder sobrenatural de Deus. Pode ser que você esteja falando aí, irmão Jairo, eu já sou crente. Eu já sou crente já. Então, querido, se você é crente, busque ainda mais um relacionamento com o Senhor Jesus, para que você, se você já tem visto, possa ver ainda mais, possa contemplar ainda mais os milagres de Deus na sua vida, o poder sobrenatural de Deus na sua vida. Então, que a gente possa, diante dessa palavra que o Senhor Jesus nos trouxe essa noite, através da instrumentalidade desse servo, que a gente possa entender que o Senhor quer que tenhamos, né, como igreja, as marcas dos seus milagres, para que a gente possa, né, evangelizar. E todos nós temos, né, essa possibilidade, todos nós podemos testemunhar, né, das maravilhas e do prodígio de Deus na nossa vida. Eu creio que se for ver direitinho, cada um aí de vocês tem. Aproveite, querido, essa oportunidade então para evangelizar. Assim, nós podemos ver o poder sobrenatural de Deus em nossa vida. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador,
eu te sugiro, não perca tempo. Aceite-o como seu eterno Salvador, creia nele verdadeiramente, e você, querido, vai também poder vivenciar, contemplar os milagres do Senhor, o poder sobrenatural de Deus na sua vida. Amém, queridos? Amém, igreja? Glória a Deus. Assim, queridos, eu termino esse estudo agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede e concede a cada um de nós, né? De poder agora, meditando, entendermos o que Ele quer que façamos. A partir do momento em que sairmos aqui, dos portões do templo. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir para que os irmãos estejam de pé, orando, e aí depois eu vou estar passando a palavra para o pastor Eduardo, que quer dar alguns avisos. Vamos estar de pé, vamos estar orando, depois os irmãos, por favor, estejam assentados, pastor Eduardo, com a palavra. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais da sua palavra. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez ter me usado como ferramenta do Senhor Jesus para transmitir aquilo que o Senhor quis dizer através da minha pessoa, a sua igreja. Que tamanha responsabilidade. Muito obrigado, Pai. Que nós, diante de tudo que aqui aprendemos, possamos colocar em prática na nossa vida, sendo sal e sendo luz, como o Senhor assim requer de nós. Em nome de Jesus, seja, Pai, com cada um que também está participando conosco através da internet, que eles possam ter entendido a mensagem do Senhor Jesus para a vida deles. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.